Você vive pedindo para Deus te dar coisas melhores, mas aquilo que Ele já te deu, você não cuida com zelo e com alegria. Meu nome é Camila e neste canal eu estarei falando com vocês sobre reflexões através de livros que eu li e reflexões da vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de reflexão, fique aqui nesse canal. Curta esse canal, já se inscreve aqui, toca no sininho e se inscreve aqui. Este vídeo vai ser sobre uma conversa, vai ser mais uma reflexão mesmo, de algo que eu tive durante essa semana, voltando para casa de carro. Eu me peguei pensando em relação a como que a gente cuida das nossas coisas, como que a gente cuida da nossa casa, dos nossos bens materiais, do carro, por exemplo, uma moto, uma bicicleta que seja, ou quaisquer outras coisas que nós possuímos. E eu me peguei observando, refletindo sobre essa questão de que às vezes a gente deseja tanto que Deus nos coloque num patamar maior do que a gente está atualmente, que Deus nos entregue algo a mais, que Deus nos abençoe mais financeiramente e que Deus faça mais daquilo que Ele pode fazer, mas aquilo que Ele já fez. A gente não é grato. A gente não agradece a Deus, a gente não vê, a gente só vê as coisas que a gente não tem. Nós só paramos para observar para as coisas que nós não temos e aquilo que a gente já tem, nós esquecemos dela. Nós esquecemos e muitas vezes a gente deixa de cuidar daquilo que a gente já tem. E nesse dia que aconteceu essa reflexão, eu até comentei com meu marido, eu falei: "Amor, eu fiquei observando algumas coisas, eu parei para refletir em algumas coisas que às vezes a gente fala mesmo com Deus: "Deus, eu queria tanto, isso, eu queria tanto ter mais", mas aquilo que Ele já me deu, aquilo que Ele já te deu, a gente não é grato, a gente não cuida. E aí um exemplo claro, que talvez você possa ter na sua casa, em relação você mulher, a gente tem a nossa casa, a gente ora pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso casamento, e aí você tem a sua casa, você tem a sua família, você tem o seu casamento e não cuida dele com zelo. E em relação à sua casa vive uma desordem, sua casa vive uma bagunça e você não cuida da sua casa com zelo e com alegria. Você tem um carro, você não cuida do seu carro vive sujo, seu carro vive na reserva, seu carro vive com problema, e é problema atrás de problema, e você não cuida do seu carro. E aí a gente fala assim: "Ai, poxa, eu tenho um carro X, eu queria ir para o carro X, XY, que é muito melhor e tal", mas você não cuida nem do pequeno. A Bíblia fala justamente sobre isso, para a gente ser fiel no pouco. Que no muito ele vai colocar a gente. É ele quem vai fazer. É ele que vai me colocar no patamar maior, se ele ver que eu tenho condição de cuidar desse patamar maior. Se eu tenho condição de estar nesse patamar maior. Porque ele vê se eu tenho um zelo com aquilo que eu já possuo, com aquilo que eu já tenho nas minhas mãos. Sabe, eu fiquei observando isso, eu fiquei refletindo sobre isso, como que nós somos ingratos, como que nós deixamos passar muitas coisas, sabe? Como que a gente perde muitas coisas por não olhar para aquilo que a gente já tem. Às vezes a gente reclama, você que é mulher, você vai entender, às vezes a gente reclama demais: "Ai, eu não tenho roupa para sair e tal". Ah, o guarda-roupa tá lotado de roupa, mas na hora que vai sair é sempre a mesma, ou vira e fala: "Não, eu não tenho roupa". Não tem roupa? Espera lá, você não tem roupa mesmo? Ou será que você quer viver gastando e gastando e gastando, e aí depois você vira e fala: "Eu nunca tenho dinheiro", mas o dinheiro que você tem, você usa, você precisa achar um meio para ir lá e gastar. Você precisa achar alguma coisa para falar assim: "Eu tenho que gastar um dinheiro", e não cuida das suas finanças, não cuida do seu casamento, por causa de muita gastação. Começa a discussão dentro de casa, dentro do casamento, porque as dívidas estão aumentando, não tem dinheiro para pagar as dívidas, e é só gastando e gastando e gastando.
Você já parou para pensar sobre isso? Como que a gente é ingrato? Como que a gente age de maneira errada sobre isso? Eu queria mais era trazer essa reflexão para você, que você possa refletir sobre isso, que no seu coração tenha mais gratidão por aquilo que o Senhor já te deu. Agradeça sim, almeje sim ter coisas melhores, maiores e coisas mais bacanas. Deseje sim sair do patamar que você está atualmente. Se é um patamar de dificuldade financeira, deseje sim sair desse patamar. Se você tem uma dificuldade dentro do seu casamento e gostaria de melhorar, eu sei que toda mulher, todo marido gostaria de resolver todos os problemas. Deseje sim resolver os problemas, mas cuide daquilo que o Senhor te deu. Se você tem um casamento, cuide do seu casamento, cuide da sua esposa. Você, mulher, cuide do seu marido. Faça aquilo que a Bíblia fala. Seja a mulher sábia, seja a mulher que é idônea. Você, marido, você escolheu a sua esposa. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, a ponto de dar a vida por ela. Isso é cuidar com zelo e com alegria, é fazer com amor, é cuidar com amor daquilo que você já tem. Muitas vezes as pessoas, olha, casamento de outras pessoas que estão há anos casados, vamos dizer que senhores e senhoras já, né, ali na casa dos seus 60, 70 anos, bem vividos, e aí bate aquilo de, nossa, eu quero chegar lá, ter um casamento assim, e um casamento estruturado, ter uma vida financeira estruturada, ter um casamento bacana, ter uma intimidade bacana com meu marido, com a minha esposa. Mas o que que você está fazendo agora para chegar lá na frente? Qual que é o cuidado que você está tendo? É um cuidado ou você está dando um desgaste para o que você está criando, para o que você quer? Porque eu tenho um dilema comigo que tudo na nossa vida gera uma consequência. Tudo, independente do que seja, tudo na nossa vida gera uma consequência. Seja essa consequência boa, seja essa consequência ruim. Uma coisa é certa: tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Você pode até escolher não plantar. Você tem uma escolha de não plantar. Mas a partir do momento que você planta a sua semente, você não tem escolha de não colher. Você vai colher. E a Bíblia fala que a nossa semente, ela é 30, 60 a 100 por um. O que que isso quer dizer? Quando eu vejo sobre isso, eu imagino uma espiga de milho. Pega, traz na sua memória uma espiga de milho, você planta um grãozinho de milho. Quantas espigas de milho vão nascer dessa semente? E quantos grãozinhos de milho vão nascer dessa semente? É isso que a Bíblia fala. A sua semente, ela vai brotar, vai germinar a 30, 60, 100 por um. Então, cuide daquilo que o Senhor te deu, que você tem agora nas suas mãos. Cuide com zelo, cuide com alegria, cuide com amor. Almeje estar num patamar maior, almeje cuidar mais do seu casamento, fazer tudo que você possa fazer pelo seu casamento. Se é você fazer uma viagem a só você e seu marido, faz. Programe uma maneira, se você tem filhos, programa uma maneira de deixar com os avós, com os tios, e vá cuidar do seu casamento. Vá cuidar daquilo que vai manter a sua família estruturada, que é a sua família. Se você deseja ter uma paternidade, uma maternidade melhor, vai fazer aquilo que você tem que fazer, vai cuidar do agora. Como que você pode cuidar? É estudando? É buscando melhoria? Vá fazer o que você pode fazer agora. Porque se você não faz agora na sua paternidade e na sua maternidade, no futuro você vai ter a sua consequência. Qual que foi a seu plantio que você teve no agora? É isso que a gente tem que parar e pensar. Não adianta eu desejar ter algo melhor para mim,
Mas se daquilo que o Senhor já me deu eu não cuido com zelo e com alegria. Pare e pense sobre isso. Eu espero que você tenha compreendido a minha reflexão e que você possa ter se aprofundado, ter refletido sobre isso aí também, você na sua cachola, tenha refletido sobre essa situação e que isso sirva para você, desejar melhorar, em qualquer que seja a área da sua vida. Busque a melhora dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da sua você como filha, você como filho, como pai, mãe, marido, esposa. Cuide daquilo que o Senhor já te deu.